Boa noite, minha amiga, minhas amigas, meus amigos dos analistas. Hoje a polícia estava rodando pelo interior do Maranhão. Chegou ali na casa de um prefeito, tinha 2,38 desse tamanho dentro da casa, uma dessas pistolas que os bandidos aqui da cidade também gostam muito. E tinha também lá, que eu vi uma fotografia assim, que botaram tudo em cima da cama. Eu vou ler bem aqui para não errar para vocês, olha. R$493 mil. Dentro de casa, gente. Dentro de casa. Como que uma pessoa guarda quase R$500 mil dentro de casa, nessas alturas do campeonato? Isso foi lá aqui para o oeste maranhense, ali era o prefeito de Cândido Mendes, um moço chamado Mazinho, prenderam pela posse ilegal de arma. O dinheiro eu não sei o que vai dar. Aí os amigos podem dizer, mas Geraldo, é só R$493 mil. Aquele baiano lá, deputado federal, que foi ministro aí do PT, aí da Dilma, prenderam foi com 54 milhões. Esse estava em cana, mas aí saiu por causa do Covid. E por que os bandidinhos, velho, pé rapado lá de Pedrinhas não saem? Só os ricos que saem, né? É a mesma coisa que o senhor e a senhora se perguntam, né? R$493 mil, minha senhora, meus amigos. Dá para comprar um desses apartamentos de rico, ali no bairro Renascença, no bairro Calhau. E estava lá dentro da casa do moço. E a gente se matando para pagar a prestação do apartamento do Minha Casa Minha Vida que a gente comprou por 150 mil e vai pagar em 35 anos. É esse o país que a gente quer? É esse o estado que a gente quer? Vai lá em Cândido Mendes, o senhor já foi lá? Eu já fui. Cândido Mendes, Luiz Domingues, Maracaçumé, Incruso, Junco do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, só miséria, doença, os meninos de 12 anos fumando crack. Mas tem gente com R$493 mil em dinheiro em cima da cama. A polícia foi lá, prendeu, o Ministério Público está junto ali naquele GAECO. E agora? Daqui uns dias sai, né? Pode pagar advogado. Aí leva logo aí 30% dos 493 mil e pronto, acabou. Falei demais. Hoje nós temos a honra de estrear um novo analista. Já foi nosso convidado. Agora vai fazer parte do nosso time. Ele é jornalista, como quase todos nós aqui, Felipe é mais da publicidade, mas ele também já foi deputado estadual, já foi chefe de gabinete do Jackson Lago. É um cearense, vai da gota serena, que vive no Maranhão desde pequeno e sabe muito de política. Já fumou charuto cubano comigo na época que eu fumava, gostava de tomar whisky Jack Daniels e tem um humor maravilhoso. É com muito orgulho que eu, Clodoaldo Correia e Felipe Clã recebemos no nosso time Luiz Pedro. Lulu, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Meninos, primeiro também gostaram? Boas-vindas para o nosso amigo Luiz Pedro, grande referência para todos nós que acompanhamos a política há tanto tempo. Agora, sobre a tua abertura do nosso programa, Geraldo, voltando para essa situação de Cândido Mendes, pai, se for comparar com a maleta do Gedel, em termos proporcionais, o rombo é muito maior, os 493 mil da Prefeitura de Cândido Mendes, do que os milhões das malas do Gedel. Né? Menos de 1%, mas, mas o Gedel é federal, né, Felipe? É federal. E o prefeito aqui é estadual. Compara o orçamento de Cândido federal Mendes. É de 50 milhões para cima. Aqui é 1 milhão para baixo. Mas esse é o que pegaram. Esses 400 e poucos mil, com certeza dava para pagar um mês de folha do município de Cândido Mendes. Um município pequeno, com certeza dá perto disso aí. Então, olha que para justificar
vai ser difícil justificar. Licitamente, ter 400 mil em dinheiro vivo em casa... É quase 500. Vou botar lá o 500, para 493, né? Eu estou achando muito, arredondando demais para baixo. Quase 500 mil em dinheiro vivo em casa, não tem justificativa nenhuma lícita para alguém ter. Se fosse lícita, esse dinheiro estaria no banco, ninguém guardaria em casa. Então, olha, seu prefeito Mazinho, tem muito o que explicar. E engraçado, porque não é a primeira vez que no Maranhão vai ter uma operação na casa de alguém por outro motivo, e já era motivo de ilicitude, né? Que era fraude de licitação, e se acha arma na casa das pessoas. Impressionante, né? Como gente tem arma escondida em casa aqui no Maranhão. Mais impressionante, mas antes de falar do impressionante, eu quero falar do meu amigo Luiz Pedro, né? Porque, igual o Geraldo, eu sou suspeito e afirmo que gosto de ser suspeito em ser amigo e companheiro de Luiz Pedro, que foi e sempre será uma referência, não só no seu humor refinado, mas na sua conduta quanto um homem político. Isso é que é importante. Como pessoa nem se fala, porque já que vocês tomaram charutos, fumaram charutos, tomaram Jack A gente era jovem, ainda podia fumar. Quero dizer a vocês que eu tomava era cachaça, catuaba, cerveja com o Luiz Pedro. Negócio de charuto não tinha essas coisas cubanas, né, meio petistas. Era uma coisa estranha eles dois aqui, mas tudo bem. E lembrar que, de coração, né, sempre chamamos Luiz Pedro de Lulu de France, né, que é nosso querido analista da vida maranhense. E só mais uma vírgula, se vocês me permitem, não estendendo. Luiz não veio pequeno para cá. Luiz veio para cá para fazer a revolução contra os militares, né, junto com Washington, nosso macaxeira. E acabou caçado. Era uma turma que veio para cá. Né? Haroldo Saboia era incluído nessa história, nessa época, Luiz? Não, Haroldo começou a fazer movimento estudantil em Brasília. Aí depois, como a coisa esquentou, ele passou um tempo na França e já voltou aqui como candidato para deputado estadual, que boa parte da esquerda do Maranhão apoiou na época. Eu lembro disso. Eu era moleque, mas lembro disso. Então, o que é mais interessante nessas histórias desses prefeitos não é encontrar arma, não é encontrar dinheiro, né? Não é encontrar Hilux, né? Não é encontrar casas maravilhosas em São Luís, apartamentos na Península. Hilux eu acho que não tem um que não tenha uma. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que tudo isso é normal. O que é anormal, existe essa palavra? Anormal, né? É a conduta das nossas autoridades. Porque se vai lá, se prende, faz o estardalhaço, bota na imprensa, se dá coletiva, Ministério Público, polícia, quando é a Polícia Federal, a Polícia Civil, aí vai juiz, tem que mandar, né? E fica a pergunta, e o que mais? Porque é só o jogo de cena. Quem é o prefeito, quem é o deputado, quem é o governador, ex-governador, acusado de roubos bilionários no Maranhão, que está preso? Eu lembro de um prefeito que passou uma noite no presídio, né, em Pedrinhas. E aqui nós, como a gente sempre coloca, nós falamos o nome, porque é um fato, é o tema lá de Tuntum. Passou uma noite, um senador da República, esse também acusado na Lava Jato, né, o senador Lobão, foi até lá para visitá-lo e dizer que estava indignado. Me lembrou até Rosiana. Perplexa. Ou seja, para que esse jogo de cena? Por que não se continuam os processos? Por que essas pessoas não estão presas? Qual é a diferença do ladrão, Luiz Pedro, que está assaltando o banco, assaltando uma pessoa, para o cara que rouba o meu dinheiro de todos nós e o seu também? Só isso que eu queria entender. Eu não faço, eu sempre digo que eu quero saber de cobrar a continuidade dos fatos e não os atos pontuais da polícia e do Ministério Público. Na verdade, né, o que está sendo roubado é o presente e o futuro do Maranhão. Né, porque esses dinheiros que aparecem assim, como por encanto, né, é dinheiro que, na verdade,
foi surrupiado do povo, foi tirado de recursos públicos que deveria estar sendo utilizado para combater a pandemia, está sendo utilizado para educação, para assistência social, mas que está lá escondido, a bufunfa está lá escondida embaixo da cama, foi colocado em cima da cama lá para poder ter mais visibilidade, mas é um absurdo. Essa coisa não é normal. Nenhum cidadão, por mais rico que seja, ter 500 mil reais, 493 mil reais dentro de casa. Né? Para quê? Só pode ser porque não tem como justificar o dinheiro. Não pode ser outra razão. Bom, fazemos nossa primeira paradinha, voltamos já para o segundo bloco. De volta com os analistas. Hoje estamos aqui na nossa cozinha, analisando perplexos 500 mil reais. Que parece que... Luiz Pedro, isso aqui vem acontecendo à torta e à direita no Brasil. Pode não ser os 54 milhões lá, as 10 malas do deputado federal Gedel Vieira Lima, que encontraram dentro de o apartamento estava sendo usado só para guardar os 54 milhões, Felipe. É uma caixa forte. Então, aí agora, aqui a gente vivendo essa violência e que a gente, talvez as armas fossem para garantir a segurança dos 493 mil, porque a segurança pública deixa a desejar, todos nós morremos de medo de andar na rua. Essa semana passada, minha amiga Mirna, esposa de meu amigo Beto Matuque, foi assaltada e agredida, foi parar no hospital, levou pontos. Enfim, tá ficando banal, Luiz Pedro, isso, acharem dinheiro dentro da casa E não são casos isolados, vive acontecendo no Brasil e, como o Felipe disse, parece que nada acontece. Ou seja, não é normal, mas é habitual. Clodoaldo. Olha, só tem que lamentar, como o Felipe já levantou, eu acho que é uma questão que a gente tem que lembrar, por que esses processos a gente não vê o resultado final. O que acontece com eles? O acompanhamento. Mas por que isso não vem para a imprensa? Eles somem depois no inquérito policial, quando vai para o Ministério Público, quando vai para a Justiça, ali some. E se as pessoas são absolvidas, a gente nem fica sabendo se são absolvidas, e elas deviam ser as primeiras a querer mostrar, olha, tá aqui, eu fui absolvido, aquele dinheiro tinha licitude, assim, assado. Não aparece, simplesmente não aparece. Por que será? Tem um outro dinheiro, Felipe, uma solução que foi tomada hoje. Os presidentes de clubes de futebol aqui do Maranhão, Luiz Pedro, mas suaram a camisa, suaram a testa para que não fizessem isso. O futebol os campeonatos foram retomados agora, os times com os seus recursos lá embaixo, a Secretaria de Esporte pega e causa um prejuízo de mais ou menos 30 mil reais que cada clube perdeu. Imagina como que o São José, Clodoaldo, vai pagar a sua folha, porque tem os jogadores, mas tem os fornecedores, os clubes têm histórico, têm compromissos a pagar, Felipe. O que eu acho um pouco estranho, talvez... Foi uma decisão política? Talvez o governador Flávio Dino, isso é um assunto muito sério que tem que ser tratado, né? Porque está a paixão de um povo, né? Estão pessoas que estão lá, Luiz Pedro, se colocando à disposição para fazer o futebol, fazer a alegria, né? Talvez o governador e gerar emprego, Felipe. Claro. O que acontece em torno de um time, dos clubes, do campeonato, movimenta desde o carrinho de cachorro quente até as grandes empresas de energia. Eu quero dizer o seguinte, me causa estranheza aqui, né? Uma tal de história que tem empresas que fazem os projetos, empresas que aprovam as propostas entregues não somente pelos times de futebol, mas isso é de hoje, não, que chega essas denúncias. É muito grave isso, eu acho que o Ministério Público deveria estar averiguando isso.
né? E as redes sociais hoje, o pessoal partiu para o ataque mesmo contra o secretário. As torcidas estão... Secretário indignadas. Rogério Cafeteira, não houve dúvida, não há mais dúvida, não é os analistas que estão falando. São as torcidas que disseram que vão ao governador, exigir do governador que se abra processos de averiguação, vão ao Ministério Público. Não, nada de federação, essas coisas, todo mundo já está cansado dessas coisas. Isso aí ninguém, nem a imprensa, nem ninguém, Luiz Pedro, né, mais cai nessa lorota. Mas para que ter essas empresas que aprovam e ganham taxas altíssimas? Quer dizer, cada um, se eu não me engano, esse dinheiro está sendo para essas empresas. Para fazer o quê? O quê? Eles não vão nem para captar, porque quem vai captar, Luiz Pedro, não é essas empresas, são os presidentes, são os conselheiros, são os apaixonados pelos times. Agora, vocês acham que isso é só time de futebol? Não. Todo tipo de esporte tem que cair na mão desse pessoal. Alô, Ministério Público, está na hora de uma resposta para a imprensa. É curioso que apareceu essa situação, que não é de hoje, essa questão de empresa de projetos que não faz nada e ganha muito dinheiro no meio esportivo do Maranhão, já acontece há bastante tempo. Mas agora temos uma nova gestão e os clubes sofreram demais durante a pandemia, o Geraldo lembrou muito bem. Olha, passar 4 meses parado, um clube de futebol que gera renda para os funcionários, para os jogadores, para a família dos jogadores, aquele entorno do Barreto, como é que fica quando não tem jogo ali no Castelão, o pessoal que mora ali, que vende qualquer coisa ali, vende camisa, vende bandeira, vende pipoca, vive do futebol, naquele entorno também do estádio Miozinho Santos, todas aquelas comunidades da Coreia de Cima, do Lira, todo mundo que vive ali, vive em torno do futebol e de repente nós passamos 4 meses, o pessoal sofrendo. Quando volta agora uma empresa como essa ganha mais do que Maranhão, Moto, Sampaio, Imperatriz, 4 vezes mais do que os outros times menores, para fazer o quê? E os clubes de futebol que geram o esporte, geram entretenimento, geram rendas para outras pessoas, outros maranhenses que também estão precisando por causa da pandemia, não tem. E a gente não sabe o que essas empresas estão fazendo. Era bom que o secretário explicasse o que estão fazendo. Falta você, Lula. Bom, isso aí também vai acabar novamente na questão, são recursos públicos. Né? Isso é uma renúncia fiscal que é feita em termos de ICMS por parte do governo do Estado. Então, aquilo que poderia ser aplicado em asfaltamento de ruas e tal, não sei o quê, há uma renúncia fiscal do Estado que reconhece a importância que tem o esporte, essas agremiações para o esporte maranhense e faz essa renúncia fiscal para que eles, de alguma forma, tenham recursos para movimentar os seus plantéis, para movimentar as suas equipes e tal. E fica muito estranho uma empresa desse tipo não só receber, mas receber mais do que aqueles que são o objeto, que são o fim. Né? Ou seja, as empresas fazem intermediação, são um meio, vamos dizer assim, mas o fim é o futebol, é o esporte. Então é muito estranho isso aí mesmo. Decisões políticas. Luiz Pedro, você conviveu muito com o velho Cafifa, o ex-governador finado Epitácio Cafeteira, tio do secretário de esportes que meteu a navalha aí no dinheiro dos times. Comparando os dois, assim, como é que você que conheceu tão bem o Cafeteira e deve ter visto, você teve tanto tempo na Assembleia, acho que ele não era mais deputado, né? Que ele não se elegeu da última vez, na outra quando você estava... Ele foi federal, ele foi prefeito e foi federal. Não, ele está falando do... Não, do Júnior. Do Júnior. Como é que é? Fala um pouco para nós desses dois cafeteiros, Luiz Pedro. Não, o Cafeteira, eu lembro, o velho Epitácio Cafeteira, quando foi governador, ele tinha uma folha de papel A4, esse papel chamex comum, né? Onde ele tinha tudo aquilo que era o recurso que tinha entrado e aquilo que devia ser pago pelo Estado. Então, cada uma das coisas que ele ia pagar, ele pessoalmente autorizava.
Então, antes de você ter essa coisa dessas planilhas, desses Excel e tal, né, tinha ele lá com uma folhinha datilografada e tal, não sei o quê. Tinha um controle do recurso do Estado, aquilo que entrou e aquilo que pode sair e que era autorizado por ele. Então, essa coisa de você ter essa preocupação com o recurso público, com o dinheiro público, né, é fundamental. E o cafeteiro conhecia bastante bem isso, porque ele, na sua origem, em termo profissional, ele era bancário, né, então sabia dessa, né, dos haveres e dos deveres. Então, essa é a realidade. Acho que o outro cafeteiro nunca foi bancário. Ou é bancário? Sabe disso, Felipe? Acho que não. Não. Olha, ele é filho, ele é sobrinho de cafeteiro e filho do irmão da mulher de cafeteiro. Quer mais? Ele chegou a ocupar um cargo executivo quando ele era rosianista, no tempo que ele era do Grupo Sarney? Eu acho que não, né? Não. Só teve mandato de deputado, essa é a primeira experiência dele como executivo na Secretaria de Esportes, né? Eu me lembro muito que, na época, nós fizemos a matéria e a indicação dele ser líder do governo no primeiro mandato do Flávio foi uma bomba no meio da imprensa e no meio político, porque ninguém conseguia entender, né, o que acontecia. E eu tive o cuidado de ir lá pelo Jornal Imparcial levantar qual era o fato, né? Por incrível que pareça, a melhor explicação que me deu foi Marcelo Tavares, né, me dizendo o seguinte: ora, Felipe, veja que coisa incrível, você vê como o Grupo Sarney está se acabando, não é verdade? Um representante, né, deputado deles, deixa eles e vem ser o nosso líder. Quem era o governador? Flávio Dino. Não era mais o Grupo Sarney. Qual é a vantagem? A vantagem era antes, quando estavam todos lá lutando. Não depois. Depois é muito fácil. Até eu queria ser o líder do governo com um governador de esquerda. Está tudo certo. Enquanto isso, os líderes do Moto, do Sampaio, do São José, do Imperatriz se lascam. Meu grande abraço para você, meu grande camarada Natanael Júnior, guerreiro, que é um homem de frente, que leva o motoclube e todo o futebol maranhense para frente na raça e na coragem. Tô contigo, pode continuar na luta que nós estamos juntos. Fazemos mais uma paradinha e voltamos já já. De volta aqui na câmera certa, os analistas. Hoje estamos aqui com o nosso naipe completo, com o início de Luiz Pedro, entre o nosso grupo que tenta desvendar os mistérios da política. Luiz Pedro, você está aqui hoje como analista, mas você sabe muito do PT, está dentro da administração do partido, trato da comunicação lá. Essa semana deu mais uma andadinha a aproximação do PT com o apoio ao Rubens Júnior, ou é impressão minha? Não, a impressão é real. A realidade é que, vamos dizer assim, acho que o que devia ser desbastado, que devia ser roçado e tal, para que se tenha um caminho nesse sentido aí de um apoio do PT à candidatura do deputado Rubens Júnior, eu acho que... Mexeram as torres. Mexeram as torres. Acho que isso aí vai ser anunciado dentro de alguns dias. Certo. E isso já está tendo, vamos dizer assim, alguma movimentação interna no PT. E só para a gente completar e explorar, né? Honorato vice. Acredito que sim, eu acho que é o caminho mais provável. Pois é, inclusive surpreendentemente, com grande apoio dos pré-candidatos a vereador do PCdoB. Né? Normalmente poderia ter um ou outro, mas todos os que eu conversei, né, e que a gente sabe que tem chance de se eleger, todos falaram que é o nome ideal, é o nome certo, né? Mas ainda está tendo ruído no PT em relação ao vice? Não. Já está
resolvido isso também? Eu acho que, vamos dizer assim, o Honorato, né, tem um diretório municipal a quem cabe resolver essa questão, que é muito afinado com ele. Então, eu não vejo nenhum problema de... Até porque o estardalhaço não foi da municipal, foi dos satélites do estadual, não é verdade? O que é que acontece? O PT, né, no nível nacional, tomou uma definição em relação à questão das capitais. Aqui nas capitais do Nordeste, então, a indicação era que se tivesse candidaturas próprias em todos os 9 estados da região. Bom, aqui nós tivemos a situação de que o PT não havia, vamos dizer, se preparado para ter uma candidatura própria, de ter uma chapa de vereadores mais competitiva e tal, né? Então, houve esse imbróglio e a direção nacional ficou de ver essas questões. Candidatura própria, o apoio à candidatura do Rubem Júnior ou apoio à candidatura do também deputado federal Bira do Pindaré. Então, essas 3 aí. Nesses últimos dias, as coisas apontam para que, de fato, o PT desembarque na candidatura do Rubem Júnior. Hoje, inclusive, teve aqui, localmente, você tinha 3 pré-candidaturas, vamos dizer, a prefeito dentro do PT. Né? Uma das quais era a Criciele, que é uma jovem advogada que tem uma liderança boa dentro do PT, que é o único membro aqui do Maranhão na executiva nacional, né, e que hoje, acho que já vislumbrando essa questão aí, retirou a sua candidatura a prefeita e vai ser candidata a vereadora. Então, isso aí tudo são sinais de que há essa aproximação do PT com o PCdoB. A conversa, Luiz Pedro, só depois é tu, Clodoaldo. A conversa aqui, que eu ouvi falando, é só entre nós aqui e os nossos 80, nossos telespectadores. E os nossos 80 mil amigos, mais ou menos. O Lula disse que vinha para cá, o sonho do candidato Rubem Júnior é contar com o Lula como cabo eleitoral, como diria meu amigo Nauro Machado, como cabo de guerra. É verdade isso? O Lula vem mesmo se fecharem? Olha, eu acredito que possa vir. É mesmo? Acredito que possa vir. E é um cabo eleitoral poderoso. Né? Pelo que a gente vê aí em termos de pesquisas, né? Quando você faz uma pergunta assim, a principal liderança do país, o nome que aparece ainda é o nome do Lula. E aí, Clodoaldo, será que se o Rodrigo Maia vier aqui, Neto Evangelista e Rubinho ganham do Bride? Clodoaldo estava parado pensando assim, e ele vai vir nos analistas da entrevista? Eu acho que vem. Olha que eu acho que a gente consegue. Com o Luiz Pedro agora aqui ele vem. Muito mais fácil. Então nós vamos ter que ter uma 5ª cadeira. Nós já tivemos, assim, eu já tive a oportunidade de entrevistar o ex-presidente Sarney, que era de casa, né? E entrevistamos alguns candidatos a presidente aqui nos analistas, sempre que estiveram aqui, ministros, ministros do STJ, professores de Harvard. Então, se essas figuras vieram nos analistas, não tem por que o Luiz Inácio da Silva não vir. Uma mesa vermelha dessa, não tem porque ele não vir, né? Eu acho que Clodoaldo também vai lembrar uma coisa de Rubem Júnior, né? Rubem Júnior é muito querido por Dilma e Lula, porque ele teve um posicionamento muito firme de defesa do PT contra o impeachment. Ele era uma das vozes mais respeitadas lá dentro do Congresso. Se o PT tiver boa lembrança e respeitar quem respeitou ele no momento mais difícil, foi o momento do impeachment, em que estava debaixo de muita ataca, e quem estava lá da bancada do Maranhão, acho que da bancada do Maranhão era a posição mais firme, lá era do Rubem Júnior, em defesa da Dilma no momento do impeachment. Não lembro de outro deputado federal que tenha tido o mesmo posicionamento tão forte quanto ele teve contra o impeachment. O Márcio Gerri ainda não estava lá nessa época. Então, quem realmente defendeu firmemente a Dilma foi o Rubem Júnior. E o Rubem Júnior está contando muito com isso, né? Ele está contando com a trinca de principais cabos eleitorais que a gente tem nessa eleição de São Luís. O Lula, o Flávio Dino e o Edivaldo Holanda Júnior.
Nos últimos 2 dias ele fez bastante afago para tentar trazer o prefeito de São Luís para apoiar a sua candidatura. Ele tem tentado isso, mas principalmente o Lula e Flávio Dino. Ele tem vestido a camisa literalmente, né, que vai ser o candidato do Lula no Maranhão. E agora com essa oficialização do PT, que está a caminho praticamente certo, né? Tudo já só falta oficializar, mas saber se o Lula vai aparecer, gravar vídeo, se mostrar mesmo propenso a fazer campanha, aí sim vai fazer diferença. Se for só o PT, o partido, ou o tempo de televisão, claro, o tempo de televisão faz diferença, vai fazer muita diferença, mas se for só o PT pelo tempo de televisão, sem a figura do Lula presente de fato, acho que isso vai ter pouca diferença, mas tem que ter o Lula mesmo. Né? Eu concordo, o Rubinho, eu lembro dele, ele ainda estava lá no Congresso, parece até que eu sou amigo do rapaz, chamando ele de Rubinho, é porque tem um Rubão, que é o pai dele. Porém, o Flávio Dino também sempre fez tanta festa para Lula e cuidou de Lula, e Lula tacou o pé no traseiro dele umas 2 vezes, né? Mas a Dilma veio. Lembra? A Dilma, na eleição de prefeito de Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz Pedro. Tu que é de partido, tu é de partido? Não, nunca me filiei. Espero nunca me filiar. Não vou dizer que nunca vou, mas espero não. Eu posso contar só um detalhe? Que era muito interessante dessa vinda da Dilma na Praça Deodoro. E eu até cobri, eu estava lá também. Eu estava fazendo a fotografia e tudo mais, e tem até uma fotografia que é emblemática, que foi a capa do Imparcial de uma mulher chorando e tudo mais. Tanta fotografia incrível que eu fiz, botaram a mulher chorando por causa da Dilma. A Dilma foi, mas com a condição de antes passar na casa da Rosiana, e quando terminou, ela foi para jantar com a Rosiana, e ela era candidata. Veja só, podia até vir, mas tinha que ir lá tomar a benção. Que coisa, né? Quando fala em Dilma, eu só me lembro dos estádios da Copa, daquela hidrelétrica lá no meio da Amazônia, lá, que acabou com a vida de não sei quantos. Mas te lembra Lobão também isso, não te lembra? Unicarne, né? Lulu, e o dinheiro, porque o PT também tem uma boa parcela do dinheiro. Sobra um troco para Rubinho ou vai tudo para os vereadores? Eu não sei como funcionam essas coisas aí ainda. Eu creio que o dinheiro, que parece muito, né, mas vamos lembrar que são 217 municípios. É bem verdade que o PT deve ter candidato a vereador e a prefeito em um número menor. Um vereador, acho que por volta de uns 100 e alguma coisa de municípios, e prefeito um número mais modesto. Né? Acho que esse dinheiro vai ser pouco para muito prefeito. Para muito prefeito e muito candidato a vereador. O PT perdeu um prefeito, né? Tem umas 2 semanas, né? Morreu, foi de Covid, né? Era chegado no partido ele? Não, Não foi? Não, era PT? Foi o Indalecio Vanderlei, o Gaguinho, lá de governador Nunes Freire. Do Incruso, exatamente, lá do Incruso. Que está na área dos 493 mil habitantes de Cândido Mendes. Bem afinada com o partido, sim. Era, né? Era. Foi Covid? Eu acredito que não. Não lembro do... Não foi Covid, exatamente. Mas é uma perda, né? Foi, sim. Ali do Incruso, que tu lembra quem é Josimar? Um pouquinho antes do Incruso, Maranhãozinho. Eu cresci nessa área, Luiz Pedro, eu conheço assim, de Santo Inês para frente, eu conheço cada palmo. Eu vivi muito. Até o Cocalinho lá, que é a área de... grande abraço, senador Elisiane. Gente, considerações finais. Luiz Pedro, seja muito bem-vindo. Você vai começar a fazer as falas finais. Ainda começou meio tímido, mas eu tenho certeza que já ele se solta aqui. Se bem que com o Felipe é difícil se soltar, né? Mas o Felipe engole os outros aqui, Fala, rapaz, o cara gosta de falar. Luiz Pedro foi tímido hoje. Bom, é um prazer a gente estar aqui nesse time de elite, né? Aqui da televisão maranhense. Né? A gente quer contribuir, ajudar a analisar, ajudar a ver quais são as perspectivas. Né? A gente traz aqui a nossa modesta contribuição, né, dentro da experiência que a gente tem, e acredito que possamos contribuir aqui com o programa. Mas agora vou lhe dar a coisa que você mais gosta, a palavra. Muito obrigado, até amanhã.
Não aceito. Não, para com aceito. isso, não fica ofendido. Jamais, né? Pelo amor de Deus, não estou roubando a palavra de ninguém, não. Nunca. É porque aqui, esse espaço aqui, Luiz, e você sabe de ser um jornalista experiente, e Clodoaldo também, Geraldo, aqui tem uma coisa que é impressionante. Aqui você tem liberdade para falar. Agora, você precisa ter conteúdo e coragem. Hoje é só dia da gente agradecer muito a presença do Luiz, enaltecer que o programa está com um time ainda melhor, com a presença dele aqui com a gente. Seja bem-vindo, Luiz Pedro, aqui aos analistas. E lembrar esse caso, foi o principal caso de hoje lá da Mala do Gedel, a maranhense, do prefeito de Cândido Mendes, que tem que tomar muito cuidado. O prefeito pegou muito dinheiro aí nesse período de pandemia, que daqui a pouco a conta pode chegar e o camburão da Polícia Federal pode aparecer. Um abraço a todo mundo. Ainda dá tempo de alguém que tenha pego devolver, né, Felipe, para ver se não acontece a mesma coisa, porque... Ah, mas aí não é corrupto? Mas pelo menos não vão achar, né, os dinheiros lá nos colchões. Tá. Ou enterrar, né? Aí é pior, ou queimar até. Não. Isso. Doa. Eu posso contar um episódio para vocês, pro senhor e para a senhora, que acho que eu nunca contei para Luiz Pedro. Eu comecei a minha carreira ainda nos anos 80, como ainda era estudante de comunicação, e fiz um estágio na TV Difusora, onde Luiz Pedro era diretor de jornalismo. Lembra, Luiz Pedro? Acho que era a cafeteira que era o governador, né? Era. E aí, Clodoaldo, eu sei que eu, estagiário, né, menino, e o dever de todo jovem, eu acho, é ser revolucionário. Se você não for revolucionário quando você for jovem, depois que você passa dos 40, você começa a ter tendências para a Santa Inquisição e a querer queimar a gente. Então, quando você é jovem, você tem que ser contestador. Isso é a natureza humana. Aí Luiz Pedro chegou com uma nota: governador cafeteiro inaugura várias obras. Aí eu olhei aquilo, fui fazer a minha redação. Eu fui lá e coloquei: governador cafeteira inaugura algumas obras. E devolvi para ele, era meu chefe. Cafeteira pegou, Luiz Pedro pegou e me devolveu a tréplica: governador cafeteira inaugura obras. Eu digo: fechamos. Luiz Pedro, Foi uma negociação justa. 30 anos depois estamos aqui juntos de novo. Muito bom tê-lo aqui. Luiz Pedro. E vocês sabem, nós aqui nos analistas, nós tratamos de coisas muito sérias, mas o bom humor é uma das coisas que nos faz permanecer vivos como raça, como espécie. E a raça que eu falo é a raça humana, que é uma só nesse país. É por isso que às vezes a gente se permite contar pequenas histórias pessoais, mas a gente quer que juntamente com a gente vocês cultivem o bom humor. Amanhã estaremos de volta com o economista Felipe de Holanda.